Fiquei um bom tempo parada e estou de volta e vim continuar trazendo para vocês palavras de fortalecimento espiritual, testemunhos do quais eu passei, para que venha fortalecer a fé dos irmãos, para que a gente venha continuar esperando a vinda do nosso Senhor. Hoje eu quero estar trazendo no livro de 2 Reis, capítulo 4, que fala sobre quando Eliseu aumenta o azeite da viúva, que diz assim, ó: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor levar meus 2 filhos, para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre ti e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, diz a seus filhos: trazei-me mais um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ele e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Peço perdão porque está meio escuro e a minha vista está ardendo aqui. Então, nessa passagem aqui é algo que é uma passagem que muitos conhecem, onde a viúva está sozinha com seus filhos, né? E os credores aparecem para cobrar as dívidas que ficaram, né? E sem saber que, além das dívidas que ela tinha, ela ainda estava sem nada dentro de casa. Ela só tinha uma botija de azeite. E ali o Senhor, ele foi com ela. A gente vê aqui na história que o Senhor, ele multiplicou o que ela tinha. Quando pergunta: declara-me o que tens, ela diz que não tinha nada, só uma botija de azeite. Mas o que eu venho deixar claro aqui nessa noite é sobre quando fala aqui no versículo 1, que ela fala: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, né? Então, quando a gente teme ao Senhor, o Senhor, ele é conosco, né? Ele é conosco, ele não deixa faltar nada, ainda que a gente acha que não tem solução, mas o Senhor, ele tá ali presente, esperando o momento certo dele trabalhar, né? Muitas das vezes nós deparamos com situações que não podemos fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer, a gente não faz. A gente faz o que? A gente se desespera. Mas a gente pode fazer o que? A gente pode confiar e continuar orando ao Senhor. E eu passei por uma situação, num momento bem difícil da minha vida, um momento que eu não desejo para ninguém, mas eu passei, um momento de que eu não tinha nada para comer dentro de casa. Eu tinha 2 filhos, hoje eu tenho 4, mas na época eu só tinha 2. E não tinha nada para comer. Só que naquela época eu me dedicava muito à obra do Senhor. Eu ficava quase que 24 horas dentro da igreja. Muito. A igreja que eu fazia parte era uma igreja que tinha culto 3 vezes no dia, de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. E ali, uma certa vez, eu, com aquela correria toda e sem nada dentro de casa, só que eu estava só ligada em fazer as coisas dentro da casa do Senhor. Eu estava esquecendo que dentro de casa não tava tendo as coisas. O que eu podia fazer para ter alguma coisa dentro de casa, eu até tentava, mas eu não conseguia de jeito nenhum. E em um momento eu fui até uma pessoa
e pedi. Eu sabia que essa pessoa tinha condições de me ajudar e eu pedi 1 quilo de arroz, porque a única coisa que eu conseguia até então era 1 quilo de fubá. E os meus filhos comendo fubá direto. Os cachorros que eu tinha comendo fubá direto acabam morrendo. Eram cachorros de raça. E aí eu falei, meu Deus, nem os cachorros estão aguentando comer tanto fubá. Fubá, 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 fubá puro. Era só fubá. Água, sal, fubá. Água, sal, fubá. Eu sei que muitos vão pensar, ainda tinha alguma coisa para comer. Né? Mas, gente, eu sirvo a um Deus do dono do ouro e da prata. Como que eu vou estar me dedicando ao Senhor e eu vou estar passando necessidade? Que testemunho que eu vou passar para a igreja, que eu tô lá servindo ao Senhor e na minha casa não tem nada? Muita gente passa por isso na igreja. Tá dentro da igreja trabalhando, tá dentro da igreja sorrindo, louvando, adorando, e às vezes não tem nada para comer dentro de casa, mas não fala nada. E eu não falava nada. E eu fazia parte de um grupo de evangelismo. Eu era sublíder do grupo. E eu fui até uma pessoa, não era do grupo, fui até uma pessoa e pedi àquela pessoa. Eu falei assim, tem como a senhora me arrumar 1 quilo de arroz? Porque eu sabia que essa pessoa tinha muitas cestas básicas. Né? Então eu pensei, poxa, ela tem muitas cestas básicas, 1 quilo de arroz, ela vai poder me arrumar. E aí eu falei, tem como a senhora conseguir para mim 1 quilo de arroz? Porque meus filhos não têm nada em casa para comer. E ela virou para mim e falou assim, vou ver se eu tenho. Sabe? Ela fez pouco caso do que eu disse que eu estava passando com meus filhos. Eu disse que meus filhos não tinham nada para comer. Nem o fubá naquele dia tinha. Nem o fubá. E eu fui para a igreja, eu falei, Senhor, eu tô indo para casa agora, acabou o culto. Já era tarde da noite, eu não tenho fubá, não tenho nada para dar para meus filhos quando chegar em casa. E eu fui pedir o arroz na intenção, achando que ela ia me ajudar. E ela disse que ia ver. Nisso, o líder do grupo de evangelismo virou para mim e me chamou a atenção. E ele virou e falou assim para mim, assim, irmã, irmã, misericórdia, porque ele viu a situação. Aí ele falou, misericórdia, irmã. Falei, oi, o que foi, seu evangelista? Aí ele falou pra mim assim, a irmã é o que do grupo Resgate? Aí eu falei assim, sublíder. Aí ele falou pra mim, olha, por que a irmã não pegou dinheiro na tesouraria e comprou alguma coisa para seus filhos comerem? Aí eu falei assim, não. Aí ele falou assim, o grupo é para quê? Eu falei, para ajudar as famílias carentes. Ele falou, a irmã tá carente, a irmã tá precisando. Por que a irmã não pegou? A irmã tem toda a autoridade para fazer isso. Eu falei, não. É para ajudar aquelas pessoas de fora. Ele falou, não, os de dentro também. Principalmente os de dentro. E ali ele viu aquela situação, mais pessoas viram aquela situação. Aí no outro culto, no outro dia, eu fui chamada num canto por uma pessoa que eu nunca imaginava de vir falar comigo. Era um senhor militar, que ele não era de falar muito com mulheres na igreja. E ele pediu para falar comigo. Primeiro, a mulher dele veio até a mim e começou a puxar assunto. Ela não era muito de conversar comigo, não. Aí ela começou a puxar assunto, conta da vida dela, que ela passou dificuldade com os 2 filhos dela. Ela começou a contar para ver se eu me abria, para ver se eu falava. Mas eu era aquela pessoa que eu ia para a igreja, mas eu não ficava me queixando. Na minha casa não tem nada, na minha casa não tem nada, meus filhos estão sem nada para comer. Eu não era de ficar me queixando, eu estava dando meu jeito, mas fora da igreja. Na igreja, eu era a obreira Regina, né? E aí ela tentou conversar comigo, eu não falei nada. Ela contou, eu falei assim, eu sei bem o que é isso, irmã. Já passar por essas coisas é bem difícil e tudo. E aí eu continuei calada na minha. Eu só não passei pra ela que eu tava passando tudo aquilo que ela já tinha passado. E aí, até então, eu já ia saindo da igreja. Quando terminou o culto, o esposo dela me chamou. Aí ele foi e falou assim, a irmã me tem como amigo? Aí eu, sim, meu irmão. Aí ele falou assim, mas o amigo é pra quê? Aí eu falei, o amigo é para as horas boas e as horas ruins.
Aí ele falou assim, então deixa eu ser seu amigo? Eu falei assim, sim, deixo sim. É claro. E eu sem entender nada. E aí ele falou assim, então a irmã me dá o seu endereço e o seu nome. Aí eu não entendi nada. Aí eu peguei, dei o meu endereço e dei o meu nome pra ele. Aí no outro dia, eu tava fazendo minhas coisas de casa antes de ir pra igreja. Tinha ficado bem decepcionada porque eu esperava que a pessoa da igreja me ajudasse, não me ajudou. Porque muitas das vezes a gente confia em homens e a palavra do Senhor é que a gente não tem que confiar em carros nem em cavalos. A gente não tem que confiar em homens, a gente tem que confiar no Senhor. A nossa confiança está no Senhor, tem que ser lá. Não adianta falar que o irmão ali tem condições, ele vai me ajudar. Não adianta, a gente não sabe o que passa no coração dele. A gente não sabe se o coração dele vai estar pronto a querer ajudar. E aí no outro dia eu fazendo minhas coisas dentro de casa, daqui a pouco alguém vai e me chama. Me chamou pelo meu apelido. Aí ela falou, tá te chamando lá fora. Um carro lá de entrega. Eu falei assim, pra mim não, eu não comprei nada. Ela falou assim, mas tá te chamando lá, vai lá, Regina, pra mim. Né? E aí eu fui lá fora. Quando eu cheguei lá, e o rapaz falou assim, o rapaz tinha sido até da minha sala quando eu era jovem, né? Aí ele falou assim, você é a Regina? Eu falei, sou. Ele falou assim, eu entrega pra você. Eu falei assim, entrega pra mim? Ele falou assim, eu falei, não, mas eu não comprei nada. Aí ele não quer não, vou levar de volta. Eu falei assim, não, mas tem certeza que é pra Regina? Ele falou assim, tem. Assim, quando o Senhor ele faz as coisas, a gente fica assim, sem entender, sem acreditar no momento da situação. Meu Deus, será que? Não, como assim? Aí ele, é isso aqui, quando ele levantou como se fosse uma lona atrás acho que é picarpe o nome, né? Um saveiro. Quando ele levantou a lona, tinha muita compra dentro do saveiro dele. Aí ele falou, isso aqui é pra você. Aí eu falei, mas eu não comprei. Ele falou assim, mas mandaram entregar aqui. Quer que eu levo de volta? Eu falei, não. Ele falou, bom, eu preciso descarregar. Tem mais entrega pra fazer. Aí começou as crianças a ajudar a pegar. Meu filho, que hoje tá com 21 anos, o Jonathan, todo alegre, pegando as bolsas, ajudando. A Thaline também pegando as bolsas, ajudando, levando pra dentro de casa. E levamos tudo pra dentro de casa. Eu fui, apresentei ao Senhor. Mas a gente chorava. Aí o meu filho começou a olhar e falar, mãe, aqui tem biscoito. A minha filha, mãe, aqui tem maçã. Sabe, aquele carro de compra que chegou na minha casa, não chegou só o arroz que eu precisei, ou o fubá que eu tava comendo direto com meus filhos. Aquele carro que ele chegou lá em casa, chegou desde a banana, maçã, a cebola, tomate, pimentão, biscoito, Danone. Tinha de tudo naquelas compras. E como foi falado aqui nessa passagem, que não foi só a quantia que ela precisava, foi a quantia a mais, sobrou e ela ainda pôde viver daquilo. Para mim não foi só aquele mês, ele ficou me ajudando durante um bom tempo. Eu era mãe solteira, né, com 2 crianças, e eu fiquei um bom tempo. Depois eu casei, ele ainda me ajudou um pouco no início, e ele ainda veio ser meu padrinho de casamento, né, até eu me estabilizar, e ele ainda continuou me ajudando. Ou seja, quando é algo do Senhor, eu nunca ia imaginar que aquele senhor lá da igreja, que eu achava ele muito sério, ele não era de estar sorrindo, ele não era de falar com ninguém, sabe? Ele não era. E ele simplesmente me chamou no canto e perguntou se ele poderia ser meu amigo. Eu creio que o Senhor usou ele, foi como um anjo do Senhor perguntando se eu aceitava. Já pensou se eu sou uma pessoa soberba? E falo, não, a gente já é irmão da igreja, penso outras coisas. Não. Eu aceitei que ele fosse meu amigo, eu aceitei que ele me ajudasse no momento que eu mais precisei. Teve um momento da vida dele que ele precisou de ajuda e eu me ofereci para ajudar, mas ele não aceitou porque ele mesmo fez o que ele precisava fazer. E assim, eu agradeço ao Senhor pela vida dele, eu agradeço ao Senhor pela providência. E o que eu venho falar nessa noite, o que eu venho falar para vocês nessa noite é que não tem essa de que,
eu vou viver o resto da minha vida na prova, não. O Senhor, ele tem o momento certo, o tempo certo. Como diz na palavra do Senhor, há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Eu tive o meu tempo de chorar todo dia lá cozinhando um angu, água e sal. Nem alho eu tinha. Angu, água e sal. Fubá, né? Fazia angu e dava pro meu filho comer. Fazia angu e dava pro meu filho comer. Fazia angu. Chegou um dia que nem o angu tinha. E ali, naquele dia que não tinha o angu, que eu fui pensando, contando com uma pessoa que tinha muitas cestas básicas, eu achando que aquela pessoa ia, né, me ajudar. A pessoa não me ajudou, mas no outro dia o Senhor entrou com providência, uma providência que durou muito tempo. Eu agradeço muito ao Senhor mesmo, pela vida do irmão que me ajudou. Eu não vou citar o nome dele, porque tem um bom tempo que eu não tenho contato com ele, mas eu acho que também não vem ao caso. Mas eu quero dizer para os irmãos que confiem no Senhor, porque Ele é o Deus do muito, Ele não é o Deus do pouco. Se Ele vai entrar com providência na tua vida, Ele vai enviar algo tremendo para a tua vida. Algo que a gente não espera, é desse jeito. É algo assim sobrenatural, porque para mim foi sobrenatural. A pessoa que não tinha nem mais o fubá para dar para os filhos em casa, de repente recebeu um massaveiro cheio de compra, com banana, biscoito, Danone, legume, de tudo que os irmãos possam imaginar tinha nas compras, de tudo. Às vezes a gente vê um irmão falar assim na igreja, dar o testemunho de que estava, eu peguei o carrinho, estava em casa e o Senhor falou, vai pro mercado, enche o carrinho. E chegou lá na hora, apareceu alguém, olha aqui, eu pago a compra dela, ou dá o dinheiro, o Senhor me tocou para me te dar o dinheiro. Acontece, porque o nosso Deus é o Deus de milagres. É o momento que a gente mais precisa, é o momento que a gente está necessitando, o Senhor, Ele entra com providência. E eu quero deixar essa palavra de confiança nessa noite, para tu confiar no Senhor e não desistir, não desanimar. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Como Ele fez com a viúva, Ele vai fazer contigo. Como Ele fez comigo, Ele vai fazer contigo. Se não é uma comida que você está precisando, é uma dívida que você precisa pagar, se é alguém que você quer ajudar, Senhor, eu não tenho condição de ajudar aquela pessoa, mas me dá condição. Se está no teu coração de ajudar uma pessoa e você não tem condição, o Senhor, Ele vai te dar condições de ajudar aquela pessoa. Mas é só tu confiar, continuar confiante. E assim eu deixo essa mensagem nessa noite. E não deixem de confiar e orar no Senhor. Ore. No momento mais difícil, ore e adore. Ore e adore. Continua adorando. Continua orando. Continua louvando ao Senhor. Porque Ele vai entrar com providência na tua vida na hora que você mais precisa. Fiquem todos na paz.